gente, boa noite. Queria agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui falando de vocês de um tema que eu gosto tanto. Então eu vou dar seguimento à fala do Flávio e trouxe para vocês alguns conceitos que eu acho que são muito importantes que a gente tem em relação às vacinas e a gente vai conversar um pouco e depois a gente pode responder as perguntas, né, à medida que vocês tiverem dúvidas. Bom, então vou começar falando do Programa Nacional de Imunizações. Então, a partir de 1973, criou-se aqui no Brasil o Programa Nacional de Imunizações, que visava, então, fornecer algumas vacinas, né, proteger a população de doenças preveníveis, toda a população, né, de forma uniforme, focando principalmente as crianças nesse primeiro momento. Antes de 1973, a gente tinha mais campanhas vacinais voltadas para a cobertura de uma ou outra doença. A partir de 73, a gente começa a ter, então, um conjunto de vacinas e ao longo do tempo, a gente vê que outras vacinas vão sendo incorporadas a esse calendário. Hoje o nosso calendário de imunizações é esse, essas vacinas são fornecidas nos postos de saúde. Nós temos 18 doenças, né, para as quais a gente tem proteção. A gente vê que a maioria delas são focadas nos primeiros anos de vida, porque essa é uma idade em que as crianças estão muito desprotegidas ainda, então é interessante que elas façam essa imunidade, elas façam essa defesa antes que elas entrem em contato com esses vírus, com essas bactérias. Flávio já explicou aqui, então, como que surge essa vacina, né? A gente vai induzir a produção desses anticorpos para o nosso organismo conseguir reconhecer esse vírus e essa bactéria num segundo momento, quando a gente tiver esse contato. Então, a vacina, gente, o foco principal é a prevenção das doenças. Algumas doenças, como a varíola, que o Flávio já comentou, a gente conseguiu a erradicação, outras a eliminação. Então, por exemplo, nas Américas, a gente tem a rubéola eliminada, né, desde 2015, a gente tem a polio eliminada das Américas desde 1990. E por que a gente precisa continuar se vacinando? Porque essas doenças ainda ocorrem em outras partes do mundo, em outros países. E se a gente perder a nossa proteção, a gente permite que essa doença seja reintroduzida, então, no nosso país. E para outras doenças que a gente não conseguiu erradicação ou eliminação, a gente consegue reduzir muito o número de casos, o número de pessoas doentes. Aqui eu trouxe algumas doenças que são mais impactantes, para as quais a gente tem vacina disponível, doenças graves, né? E a prevenção aqui, no caso dessas doenças, é fundamental. Porque, por exemplo, nos casos de meningite, de tétano, a gente não pode confiar só no tratamento. Porque muitas vezes essas doenças elas ocorrem de forma tão rápida que a gente não tem tempo para tratar esses pacientes. Então, a prevenção é uma arma fundamental. Em outras situações, como também o HPV, né, uma prevenção então de um câncer, a vacina contra a hepatite B também, a hepatite B, ela pode causar cirrose, que pode levar ao câncer de fígado. Então, só para reforçar para vocês a importância da prevenção em relação a essas vacinas. Aqui eu trouxe para vocês um trabalho do nosso grupo em que a gente observou no hospital de referência aqui em Belo Horizonte para o tratamento de doenças infecciosas em crianças, é o Hospital João Paulo II, o Hospital do Estado. A gente observou de 2005 a 2018, com as vacinas, uma redução importante no número de casos de meningites em crianças. E, claro, consequentemente, uma redução nos óbitos também. Aqui são as principais bactérias causadoras de meningite. Essa aqui, que a gente chama de Haemophilus influenza, a gente já tem vacina para ela desde 1999. Então, observem como a incidência dessa doença já é baixa, né, desse agente como causador de meningite. Essas outras duas aqui, em verde e azul, que a gente chama de pneumococo e meningococo, a gente passou a ter vacina para elas em 2010. Então, a gente observa aqui em Minas, no nosso serviço, a partir de 2010, uma redução no número de casos de meningites causados por essa doença, para mostrar, então, esse impacto na redução de hospitalização de doenças graves e na redução do número de óbitos também. Outras doenças para as quais a gente tem imunização também, às vezes a gente considera doenças mais simples e a gente pensa muitas vezes, será que vale a pena vacinar, me proteger contra gripe, contra sarampo, contra catapora, né? Então, são doenças que sim, no geral, elas são menos graves, mas são doenças que podem complicar e por isso a gente precisa se vacinar, né?
Então, aqui é um exemplo também de um trabalho que a gente fez com crianças com catapora, internadas também nesse hospital. Olha, para vocês verem, a gente tinha 669 crianças internadas de 2011 até o início de 2014 com catapora, principalmente por causa de infecção que corria em cima das feridas da catapora. Eram cerca de 223 internações por ano, né? E olhem, a gente tinha dessas 669, só 10 crianças eram vacinadas, né? Então, a partir de 2013, a gente passa a ter a vacinação contra a varicela, contra a catapora, e hoje, realmente, a gente tem um número muito, muito pequeno de crianças com catapora internadas. Então, um impacto muito grande que a gente não conseguiu observar nesse período, porque a vacina ainda não era disponível na rede pública de saúde. E o sarampo também, né? Então, o sarampo, a princípio, uma doença tranquila, benigna, mas que também pode complicar. Então, cerca de 30% das pessoas com sarampo vão ter complicações. Por quê? Porque o sarampo, ele causa uma queda na imunidade do organismo, né, das pessoas infectadas. Então, essa pessoa fica mais suscetível a ter uma infecção de ouvido, a ter uma infecção de garganta, a ter uma pneumonia, uma gastroenterite, até uma infecção no sistema nervoso central. Então, essas são as complicações mais comuns do sarampo. Então, a vacinação é importante porque, sim, é uma doença a princípio benigna, mas pode evoluir com complicações. Aqui é um conceito que o Flávio já citou, mas que eu quero reforçar para vocês. Um conceito muito importante da proteção de rebanho. O que significa isso? Eu me vacino não só para me proteger, mas eu me vacino porque eu não adoecendo, eu também não transmito a doença para as pessoas que estão ao meu redor, né? É uma questão social também. Então, na proteção de rebanho, o que a gente tem? Por exemplo, se eu tenho um grupo de pessoas em amarelo imunizadas, e tenho algumas aqui em azul que não estão imunizadas, e algumas pessoas não podem receber a vacina. Algumas vacinas, né? Existem vacinas vivas, como o Flávio comentou, que algumas pessoas que têm a imunidade mais baixa não podem receber, tá? Então, vamos supor que seriam essas pessoas em azul. Quando eu introduzo em vermelho aqui indivíduos doentes que estão transmitindo a doença, esse grupo grande de pessoas que estão protegidas vão acabar protegendo indiretamente essas pessoas que não puderam ser vacinadas, tá? É o que a gente chama de proteção de rebanho. Vou dar um exemplo para vocês. Atualmente nós temos uma criança de 4 anos internada com um provável diagnóstico de sarampo. Essa criança tem um problema de imunidade, então ela não pôde receber a vacina de sarampo. Ela esteve em São Paulo recentemente, chegou aqui uma semana depois com sintomas do sarampo. Quer dizer, se a população de São Paulo tivesse adequadamente imunizada, eles teriam feito essa proteção de rebanho para proteger essa criança que não pôde receber a vacina. Tá? Então, é um conceito muito importante para a gente ter também. A vacina não serve só para nos proteger, é uma questão social também. Aqui, um trabalho nosso em que a gente avalia no hospital 3 anos antes da vacina de varicela e 3 anos depois, tá? Da vacina ser oferecida no governo. Aqui é a idade das crianças internadas. Observem como a gente observa, nesse segundo período, uma redução importante no número de casos em todas as idades. Mas as crianças que foram vacinadas foram aquelas entre 1 e 2 anos. Por que a gente teve uma redução importante em todas as idades? Porque essas crianças não adoeciam mais, elas também não transmitiam mais a doença, então elas acabaram induzindo uma proteção de rebanho para todas as outras crianças que não recebiam a vacina pelo governo. Um outro exemplo também, nesse nosso trabalho, a gente divide as crianças, quando elas internam, as crianças com catapora, em grupos, dependendo do motivo da internação. E tinha um grupo de pacientes que eram pacientes de risco, que são esses pacientes que têm a imunidade baixa e que, se aparece uma bolinha da catapora, eles têm que correr, internar e tomar remédio, porque senão a catapora pode se alastrar no organismo desses indivíduos. Então, o que a gente observa? Que no período pós-vacinal, também nesse grupo que não podia receber a vacina, a gente observa uma redução no número de casos de crianças internadas. Então, é a proteção de rebanho que a vacinação das crianças saudáveis acabou causando, né? Uma proteção indireta nas crianças que não podiam ser imunizadas com a vacina.
Bom, sarampo também é uma questão da proteção de rebanho. O que está acontecendo hoje em São Paulo, né? Nós temos uma população em azul não imunizada, poucas pessoas em amarelo imunizadas, e o sarampo, ele é muito contagioso. Das doenças infecciosas, ele é dos mais. Então, quando você introduz um indivíduo infectado no meio dessa população, é só uma questão de tempo para essa doença se alastrar e a gente acaba infectando uma quantidade grande de pessoas. Bom, outro conceito que eu queria falar para vocês é sobre as falhas vacinais. Então, as pessoas pensam muitas vezes que foram vacinadas e que elas, então, não vão adoecer daquela doença mais porque eu me vacinei. Não. As vacinas, elas não têm 100% de proteção. Elas têm proteções muito altas, 90%, 95%, 99%. Mas 100% de proteção não. Então, a gente pode se vacinar e a gente ainda pode adoecer. Por que ocorrem essas falhas? Em algumas situações, por características dos indivíduos. Então, vou dar um exemplo para vocês. A vacina de febre amarela, quando ela é aplicada lá nos 9 meses de vida, a proteção que a criança faz contra a febre amarela não é tão boa quanto a proteção que o adulto faz quando ele recebe a vacina de febre amarela. Então, a idade, às vezes, vai fazer com que aquela pessoa vacinada possa ter uma proteção maior ou menor. Erros de aplicação. Então, se eu tenho uma vacina que é aplicada por via subcutânea e ela for aplicada no músculo, ela não vai induzir proteção, né? Mas o mais importante são que as falhas ocorrem por características das próprias vacinas, né? A gente tem as falhas primárias, que são aquelas em que a gente considera que 100% da população vacinada, 95% é a proteção gerada, então 5% das pessoas não vão ser vacinadas, não vão ser protegidas. E as falhas secundárias são aquelas em que a gente observa uma queda da proteção ao longo do tempo, tá? E isso, a estratégia que a gente tem para tentar reverter, para tentar reduzir esse percentual de falhas, é a revacinação, né? Por isso, às vezes, a gente, anos depois, como a difteria e o tétano, 10 anos depois a nossa proteção cai, a gente precisa se revacinar. Um exemplo da queda da proteção também é a vacina de gripe. Por que a gente tem que vacinar todo ano? Porque a proteção da gripe cai, né? A proteção da vacina cai depois de um ano. Também tem uma situação de que a nossa vacina de gripe hoje, ela é feita baseada nos vírus que estavam circulando no inverno, os que estavam circulando mais no inverno do ano passado. A minha vacina de gripe do ano que vem vai ser baseada nos vírus principais que circulam no inverno desse ano, que podem não ser exatamente os mesmos que circularam no ano passado. Então, não tenham o conceito de que a vacina de gripe hoje vai durar mais do que um ano, porque não vai, e ela pode não ser eficaz contra os vírus que estão circulando hoje, tá? Então, tem esse conceito. Bom, outra história da queda da proteção vacinal muito recente foi a vacina de febre amarela, né? Até 2017 acreditava-se então que a gente precisava revacinar a cada 10 anos, porque essa proteção com o tempo ela vinha caindo. A partir de 2017 o Ministério da Saúde resolve seguir a orientação da Organização Mundial de Saúde, que considerava que não, que a proteção ela se mantinha depois de 10 anos também. Então, a partir daí a gente passa a não precisar mais revacinar contra a febre amarela. E outra situação que o Flávio já comentou, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu não vacino, mas eu concordo que as crianças têm que ser vacinadas. Dependendo da doença, gente, o foco não é vacinar as crianças, tá? Então, existem vacinas para adolescentes, existem vacinas para idosos, vacinas para gestantes, que são muito importantes para esse grupo. Na adolescência, por exemplo, hepatite B é muito importante, porque a principal via de transmissão é a sexual, o HPV, e o que acontece com a vacina do HPV? Essas meninas que são vacinadas de 11 a 15 anos, a 14 anos, a proteção que elas fazem contra a vacina do HPV é muito maior do que uma mulher que toma a vacina com 20 anos. Então, a proteção induzida, né, o número de anticorpos gerados com a vacina é muito maior nessa idade. E aqui eu queria chamar a atenção para a doença meningocócica, que é um tipo de meningite, né? A gente tem uma vacina hoje disponível de 11 a 14 anos para os adolescentes, eu acho que muita gente não sabe, e que ela é importantíssima. Por quê? Quando a gente vacinava as crianças menores de 5 anos de meningite, o que acontecia? Elas não internavam, elas morriam muito menos, né? A gente tinha muito menos doença nessa faixa etária. Mas acima dos 5 anos, essa vacina não tinha impacto nenhum. As pessoas continuavam adoecendo, morrendo de meningite da mesma forma. Até que se descobriu que os adolescentes e os adultos jovens eram os principais transmissores da bactéria. Eles tinham essa bactéria da meningite
no nariz, na garganta. Às vezes eles não adoeciam, mas eles na fala, na tosse, no espirro, eles transmitiam. Então eles eram os principais portadores dessa bactéria. Então a partir daí surgiu a ideia de se vacinar esses adolescentes, esses adultos jovens, como uma forma de tentar reduzir o número de casos de meningite em toda a população, já que eles são os principais transmissores. Os idosos também, muito importante, olha para vocês verem, a influenza, os óbitos ocorrem em 76% de pessoas, 76% dos óbitos ocorrem em pessoas que têm o que a gente chama de fator de risco, alguma coisa, uma outra doença, uma idade muito avançada, e o principal desses fatores de risco é realmente a idade. Então, a vacina de influenza, ela é muito mais importante numa pessoa de 60 anos, 65, do que numa criança de 8 anos, porque a pessoa com 60, 65, ela é um grupo de risco, ela morre muito mais de influenza do que a criança acima de 5 anos, por exemplo. Um outro conceito, então, a vacina das gestantes. É muito importante, principalmente a vacinação de coqueluche. A gente acha que coqueluche não existe, mas existe sim. É uma doença que acontece nas crianças com 1, 2, 3 meses de idade, as crianças bem novinhas, e o principal transmissor da coqueluche, que também é transmitida através da respiração, são as mães. Então, a vacinação dessas mulheres na gestação faz com que elas se protejam da coqueluche, passem anticorpos para esse bebê e evite o adoecimento dessas crianças nesses primeiros meses de vida. Bom, e alguns grupos especiais, gente, que não podem ser vacinados, como eu já comentei com vocês. Então, pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência, que têm HIV, pessoas que fazem uso de remédios que inibem o sistema imunológico, elas não podem receber algumas vacinas, principalmente vacinas de vírus vivos e bactérias vivas, como o Flávio falou. Aqui foi um caso de uma criança que teve com a gente, que recebeu a vacina BCG de tuberculose ao nascimento, que é uma vacina que tem bactéria viva, e então essa vacina, essa bactéria acabou se alastrando na axila, no local da vacinação, porque ela tinha uma imunodeficiência grave, mas que nesse momento ela ainda não sabia, então a gente acabou descobrindo a imunodeficiência porque essa vacina se alastrou. Então, muita atenção, algumas pessoas não podem ser vacinadas realmente, porque se elas forem, esse vírus ou essa bactéria viva, ela pode acabar se alastrando no organismo desses indivíduos. Para terminar, gente, eu queria falar para vocês um pouco dos efeitos adversos das vacinas, né? Então, o efeito adverso é qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação. As vacinas têm efeitos adversos, sim. A maioria dos efeitos adversos são locais. É uma febre, é uma dor, é um inchaço naquele local da vacina, que a gente considera efeitos adversos leves, que vão ocorrer em 5%, às vezes 10% daquelas pessoas vacinadas. São efeitos adversos que não têm uma maior gravidade, né, na maioria dos casos. É importante a gente ter um conceito de que nem tudo que ocorre depois da vacina é um efeito adverso da vacina, é consequência da vacina, né? Algumas coisas, como o Flávio já citou, tem essa associação temporal com a vacina, ocorreu depois, mas a gente precisa de estudos que mostrem se aquilo realmente é uma consequência da vacina ou não, né? O autismo, o Flávio citou. Outro exemplo são adolescentes que desmaiavam depois da vacina de HPV e que depois se descobriu que isso não era um efeito da vacina, tá? Mas algumas vacinas de vírus vivos e de bactérias vivas, elas podem ter alguns efeitos mais graves. E aí, nesse caso, essa história de que tomei a vacina e adoeci, pode ocorrer mesmo. Isso ocorre com quais vacinas? De sarampo, de cachumba, de rubéola, de catapora, que são vacinas de vírus vivo, de febre amarela, mas não ocorre na gripe, né? E as pessoas costumam, no inverno, tomar vacina, gripou e sai falando, eu tomei a vacina e eu gripei por causa da vacina. Não, o Flávio já falou, a vacina de gripe não é uma vacina de vírus vivo, ele tem partículas do vírus. É impossível que aquela vacina nos adoeça. Por que a gente adoece? Porque é o inverno, é a época que a gente vai gripar mesmo. Mas outras doenças, sim, outras vacinas podem sim nos adoecer de forma mais leve. Então, eu posso tomar vacina de sarampo e ter manchas no meu corpo. Menos do que eu teria, claro, se eu tivesse a doença. E no caso da febre amarela, gente, aqui a gente tem uns efeitos colaterais da vacina que são mais graves. Então, esse vírus, ele pode imitar a própria febre amarela no fígado, causando uma hepatite importante, às vezes no sistema nervoso central, porque é um vírus vivo, né?
A gente sabe que isso ocorre num percentual muito pequeno de casos, por isso o benefício da vacina ainda é maior, né, do que o risco, mas a gente sabe que existem algumas idades, como acima de 60 anos e crianças menores de 6 meses, em que esses efeitos adversos ocorrem num percentual um pouco maior. Daí a preocupação em se considerar, né, a necessidade real de se vacinar um idoso contra a febre amarela. Isso vai depender muito do risco dele, porque a gente precisa considerar que o risco desse efeito adverso, que aqui sim é um efeito adverso mais grave, o risco é um pouco maior nessa população. Era isso que eu queria falar, gente. Muito obrigada.